Olha, tá difícil para os comentaristas da Globo. Se você vai aí, espero que você não tenha esse desgosto de ir nesse canal, mas se você vai lá no Globo News ou na Rede Globo ver os jornais quando fala aí de economia, principalmente quando falam de geopolítica, você vê aí o clima de velório. Por quê? Porque a coisa tá ruim para eles e quer dizer que tá muito boa para o Brasil. Olha só, o Lula foi para o Japão e logo que o Lula chegou no Japão, a empresa aí de carros, a japonesa Toyota, anunciou aí um investimento de 11 bilhões de reais no Brasil até 2030. Eles vão modernizar aí sua produção completamente e vão contratar dezenas de milhares de pessoas. Esse mega investimento aí da Toyota, esse é o investimento inicial. Eles devem investir mais, obviamente, se a economia do Brasil continuar crescendo como está com o Lula. Vamos lembrar que no governo Bolsonaro a economia do Brasil chegou num buraco tão grande que Ford, Mercedes, Audi, Renault tiraram suas fábricas do Brasil. A Ford saiu completamente do Brasil depois de mais de 50 anos. Para quem não sabe, a Ford, Volkswagen, Chevrolet foram as 3 primeiras empresas estrangeiras aí de carros no Brasil. Aí depois foram chegando as outras. Mas essas são as principais. Aí depois chegou a Fiat também. Quando eu nasci, tinha praticamente 4 marcas de carro no Brasil. Eram essas aí. Aí depois chegaram as outras. E a Ford foi embora. A Mercedes, a Audi, que chegaram no governo Lula, foram embora no governo Bolsonaro. Agora, no governo Lula, já são mais de 150 bilhões de investimento de empresas automotivas no Brasil. A que mais investiu foi a Stellantis, que é dona aí da Renault e de várias outras empresas, que anunciou investimento de 32 bilhões. Só que esse da Toyota chega no dia em que o Lula chegou no Japão. O Lula teve aí nessa madrugada com o primeiro-ministro japonês. Vamos lembrar que o Japão tem lá o imperador, e tem presidente e tem primeiro-ministro. Pelo sistema de lá que é parlamentarista, quem manda mesmo é o primeiro-ministro e quem faz ali as relações internacionais é o presidente. O presidente também tem poder de veto, né? Se o primeiro-ministro, o Congresso aprova uma coisa que o presidente não quer, ele pode vetar. Mas, assim como no Brasil, o Congresso pode derrubar o veto. Então o presidente lá não manda tanto. Então o Lula foi falar com o primeiro-ministro. Vou mostrar aqui um vídeo do Lula com o primeiro-ministro do Japão no momento em que eles chegaram. Com vocês, Lula! Primeiro-ministro, primeiro, e agradecer pela solidariedade, pela gentileza do povo de Hiroshima. Eu nunca tinha pensado em vir a Hiroshima. Sabe que fica um pouco longe para nós. Nós passamos quase 26 horas dentro de um avião. Mas eu precisava vir aqui para que a gente pudesse conversar e estreitar relações existentes entre Brasil e Japão. Desde 1908, muitos japoneses contribuíram para o crescimento do Brasil. Muitos empresários investem no Brasil. Portanto, eu acho que a possibilidade de Brasil e Japão estabelecer uma relação mais produtiva seria, não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista da ciência e tecnologia. Tá, e aí Lula teve aí encontro de mais de 1 hora com o primeiro-ministro. Além do encontro aberto, teve encontro fechado para a imprensa, né, que não foi gravado. E o que o Lula busca aí é investimentos do Japão no Brasil. A imprensa não diz, deve estar difícil ser analista da Globo, e o trabalho mais difícil deve ser aí dos âncoras dos jornais aí da Globo, que geralmente o âncora também ou é o diretor, ou é o subdiretor, né, o assessor do diretor, que é quem escolhe o que vai para o jornal e o que não vai. Qual é a pauta de hoje? Inclusive tem um jornal lá na Globo News que chama Em Pauta. E vai ser difícil falar da pauta econômica sem falar que o Japão, de 2023 para cá, investiu 35 bilhões de dólares. O Japão só. 35 bilhões de dólares no Brasil. Você fala, caramba, vai ser difícil ver como a economia está melhorando e como o Lula está levando investimentos aí para todos os lugares do país e trazendo aí investimentos estrangeiros para o Brasil. E vai ser muito difícil falar dos investimentos que serão anunciados. Esse aí da Toyota não foi destaque em lugar algum. Eu falo muitas vezes nos meus posts, eu digo, isso tem que estar na cabeça das pessoas de esquerda. Nós somos o Jornal Nacional do Lula, porque se você olhar como a imprensa trata, principalmente o cenário econômico, que é o mais importante para a população, a imprensa sempre trata com pessimismo, dizendo que tudo o que está bom, na verdade, não é tão bom assim e, olha, vai piorar. E o que está ruim, na verdade, não é ruim, não, é péssimo e é inaceitável e é o pior da história. E vai piorar também, hein? É assim que eles tratam. Aí fica difícil manter essa narrativa quando o governo consegue aí investimentos para todos os lados. E as pessoas não veem, parece um negócio abstrato. Nossa, Toyota vai investir 11 bilhões no Brasil. Só que aí mês que vem, daqui 2 meses, quando chegarem os japoneses da Toyota lá, em alguma cidade do Brasil,
e olharem lá o lugar, ó, aqui vai ser nossa fábrica, ó, e começarem a contratar brasileiros para fazer aí a construção, e começarem a contratar maquinário brasileiro, e aí isso vai gerar emprego também na indústria de construção civil. Aí como vão contratar mais gente, essas pessoas que não tinham emprego ou que tinham emprego e ganhavam menos e mudaram para esse ganhando mais, vão começar a gastar mais, aí gastam mais no bar, no restaurante, no cinema, no shopping, na loja de roupa, etc, etc. Aí o bar contrata mais gente, o restaurante também, aí mais gente que não tinha emprego passa a ter. Como o desemprego tá baixo, ninguém tá aceitando. O Jornal Nacional fez uma matéria lá em tom de velório, dizendo que tá difícil encontrar encontrar trabalhadores no setor da construção. E aí colocaram lá um dono de construtora, lá de empreiteira, dizendo que, olha, tá muito difícil, as pessoas não querem mais trabalhar e tal. E aí logo depois colocam alguém criticando auxílios, Bolsa Família, etc. Por quê? Porque é aquela dos empresários bilionários. Eles querem pagar um salário mínimo em escala 6x1, sem transporte, sem alimentação, nem nada, para ficar trabalhando em trabalho pesado debaixo do sol. Como o desemprego está baixo, o que acontece? As pessoas não aceitam. Porque conseguem um emprego pelo mesmo salário sem ser um emprego tão pesado. E se o emprego é tão pesado, vai querer ganhar mais. Aí não dá, né? Aí é ruim para os bilionários. É por isso que eles gostam de governos de direita. Porque governos de direita fazem a população ficar mais pobre. E para o empresário bilionário fica mais barato para ele contratar as pessoas, ainda mais aqueles que querem só exportar. Aí, no caso da construção civil não é o caso, mas eles pensam assim. E aí, olha só, o Lula vai, consegue o menor desemprego, e agora, na hora que chega aí o dinheiro da Toyota, que vai demorar alguns meses para começar a chegar, aí as pessoas do local começam a sentir a diferença. Como são várias empresas investindo no Brasil em locais diferentes do país, a diferença aí é uma bola de neve de boas coisas. Por isso que a imprensa odeia tanto o Lula e tenta de todas as maneiras classificar. Eu já percebi qual é a estratégia nova. Deve ter tido muita reunião lá na Globo para traçar a estratégia. Quando o Lula faz alguma coisa boa para a população, eles falam que é eleitoreiro ou populista. Então, se o Lula faz algo que eles consideram ruim para a população, aí o Lula é a pior pessoa do universo, o Lula está traindo os seus eleitores, é estelionato eleitoral do Lula e ele é o pior do mundo aí. Só falta falar volta Bolsonaro esse pessoal aí. Se o Lula faz alguma coisa boa, é porque ele é populista e está de olho em 2026. Inclusive, o ministro Padilha detonou aí, com toda a educação do mundo, mas ele derrubou a narrativa da Globo ao vivo, na Globo. Vou te mostrar aqui o vídeo. A Andréa Sadi estava lá falando que o governo é eleitoreiro, populista, etc. A mesma narrativazinha. A mesma. Falou na cara do ministro. Vamos lá. Ministro, para a gente fechar, o senhor é um quadro político importante dentro do Partido dos Trabalhadores. Até outro dia eu estava ali na cozinha do Palácio do Planalto, junto ao presidente. A volta do senhor para o Ministério da Saúde faz parte desse freio de arrumação de olho em 2026. Pergunto ao senhor, como o senhor vê o cenário de 26? Porque o senhor vai ter pouco tempo para fazer essas mudanças todas que o senhor quer fazer e avançar nas medidas no Ministério da Saúde, assim como os demais ministros que chegaram ali para compor, por exemplo, a Gleisi ali na articulação política. Como é que o senhor está vendo o cenário de 26? Queria que o senhor fizesse uma análise como, não só, obviamente, como participante do governo Lula, mas como deputado. O senhor conhece muito bem o parlamento. Então, como é que o senhor analisa a situação do presidente para 26? Mais fácil, mais difícil do que os últimos anos? André, eu não estou olhando lá em 2026, não. Eu estou olhando aqueles primeiros 100 dias do Ministério da Saúde. E a minha missão, dada pelo presidente Lula, é buscar acelerar, impulsionar, dar continuidade àquilo que a ministra Anísia vinha fazendo. Acho que essa é a orientação dele para outro. Pois bem. Tudo é olhando 2026. O ministro Padilha anunciou aí, o Ministério da Saúde anunciou aí faz alguns dias, uma das maiores compras em volume de ambulância da história do Brasil. São centenas de ambulâncias que serão distribuídas aí a todo o Brasil. O Padilha até falou que vai fazer uma ambulanciata. Alguns fazem motociata com moto que comprava o cartão corporativo. Pois bem, o governo Lula aí com Padilha vai fazer uma ambulanciata com as ambulâncias que vão servir a população. Lembrando, muita gente não sabe, como eu, né, tem 37 anos, já estou falando assim, os mais velhos, como eu, tem que falar para os mais jovens, e os mais jovens eu digo principalmente crianças e adolescentes, lembrar algumas coisas que as crianças não têm como lembrar porque não eram nascidas. Antes de 2004, quando o Lula inventou o SAMU, se alguém quisesse chamar uma ambulância, tinha que pagar a ambulância. Tinha algumas ambulâncias em alguns municípios, principalmente aí os maiores, São Paulo e tal, que eram do município. Mas eram poucos no Brasil. Em quase todo lugar do Brasil, ou você pagava ou você estava ferrado. Era isso. E aí o Lula criou o SAMU, que é aí
parte do SUS e hoje, quando alguém tem algum problema, em qualquer lugar no Brasil, tem ambulância, grátis. Lula, a gente normaliza coisas que, mas é normal, não fez mais que obrigação. Olha, por 504 anos, antes do Lula ser presidente, não tinha ambulância gratuita no Brasil. O Lula foi presidente em 2003, ele assumiu, em 1 ano e meio ele criou ambulância gratuita no Brasil. E hoje tem no Brasil inteiro, e agora vai fazer a maior entrega da história. Aí a Globo, é populista, é de olho em 2026. É isso, a narrativa da imprensa tá aí, é essa, viu? E eles não vão mudar. E aí o Lula tá lá no Japão, e o embaixador do Japão no Brasil fez um vídeo aí em homenagem ao Lula, muito bonito, inclusive, o vídeo do embaixador pro Lula, que eu postei e viralizou. Eu vou mostrar aqui com vocês aí o embaixador. Olá pessoal, eu estou em Tóquio para proceder à visita ao chão do presidente Lula. Essa visita marca 130 anos de aniversário das relações diplomáticas Brasil-Japão. E já, como pode olhar, Sakura cerejeira começa a florescer para receber o presidente brasileiro. Nesta semana vamos olhar vários eventos, reuniões com essa visita do presidente Lula em Tóquio. Até a próxima. Tchau, tchau. Então tá, você vê aí o Lula sendo homenageado e logo depois o Lula vai pro Vietnã. O Lula tá levando aí com ele, isso que deve dar uma dor de cotovelo lá na Globo, deve estar todo mundo. Perceba, se você aí tem o desprazer de assistir esses canais da imprensa, não é só a Globo não, tem vários outros veículos aí. Se os que são em vídeo, perceba que eles se sentam meio assim porque o cotovelo tá doendo muito. Dor de cotovelo do Lula. Por quê? Porque o Lula levou, além de a cúpula da Embraer, vários empresários brasileiros aí que têm negócios que o Lula quer fechar no Japão, de investimentos japoneses no Brasil. O Lula também levou o presidente da Câmara, do Senado e os ex-presidentes. Ex-presidente do Senado, Pacheco, ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e os atuais presidentes aqui, Hugo Mota da Câmara e Alcolumbre do Senado. Por que, Thiago, os ex-presidentes da Câmara e do Senado foram com o Lula? Pegaram 25 horas de avião para ir com o Lula ao Japão, porque o Lula falou, olha, o Lula colocou a Glaze na articulação política e falou, a gente tem que dar uma demonstração aí, e essa demonstração é para toda a classe política, vai para o bolsonarismo também, vai para o mercado financeiro, que são os bilionários, banqueiros, que são os patrocinadores da Globo, vai para os donos da Globo, aí os irmãos Marinho, que tá tendo unidade entre governo e Congresso Nacional agora, tá? Vocês falavam, e eu lembro da mesma Andréa Sadi, desses mesmos comentaristas falando que o Lula caminhava rumo à ingovernabilidade, que agora não adianta mais fazer reforma ministerial porque o Centrão não quer estar perto do governo. Chegaram a falar que o governo Lula é tóxico, porque quem fica perto dele se contamina, que a popularidade do Lula estava embaixo. E aí o Lula viaja para agora para o Japão e vai com eles todos. E aí você vê que coisa, né? Mas não era tóxico, eles não queriam ficar perto do Lula, pô. Eu nunca vi alguém não querer ficar perto do Lula e pegar 25 horas de avião, sendo que 15 horas não tinha internet no voo. Não tinha nem o que fazer lá no avião. Isso porque eu não gosto. Imagina se eles gostassem do Lula. Imagina como é que ia ser. E aí o Lula vai para o Vietnã, ele levou toda a cúpula da Embraer, ele planeja aí fechar um negócio em torno de 10 bilhões com os vietnamitas. Lembrando que o Brasil praticamente não tem comércio com o Vietnã. Então o Lula vai lá para fazer uma abertura do Brasil para o Vietnã e do Vietnã, obviamente, para o Brasil. O Vietnã que é um país com quase 200 milhões de habitantes, que é um país que está emergente na economia. O Vietnã que também é um dos maiores parceiros comerciais da China. Inclusive, muito do que é produzido, que era a produção da China, passou a ser produzido no Vietnã. O Vietnã está pegando parte da produção industrial chinesa e levando para o país deles. É por isso que está bombando agora a economia do Vietnã, não no nível aí da China, de outros países asiáticos, mas está melhorando muito nos últimos 5, 10 anos. Então, o governo Lula, você vê, eles estão mapeando e fala, pô, tem um país aqui que está emergente. Foi convidado agora para a cúpula do BRICS pelo Brasil. O Brasil falou, peraí, vamos convidar o Vietnã. Além de ser parceiro da China, é um país que está muito emergente na economia, que a gente não tem parceria. O Vietnã, então, vai receber o convite para a cúpula do BRICS, que, lembremos, o Brasil é presidente do BRICS esse ano. O Lula é o presidente do BRICS. O Brasil está na presidência. O Brasil já começou aí a fazer aí qual vai ser a diretriz desse ano, e a diretriz é desdolarização. Então, prepare-se aí que, apesar da gente falar dos valores em dólares e tudo mais,
muito provavelmente os negócios feitos entre Brasil e Vietnã não serão em dólar, tá? Serão aí na moeda do Brasil, ou do Vietnã, ou na moeda da China, enfim, qualquer outra. Então já está começando aí o Lula a usar o fato do Brasil estar na presidência do BRICS para acelerar a desdolarização. Enquanto isso, tem alguns web revolucionários que ficam nos sofás de casa fazendo vídeos criticando o Lula e chamando o Lula de neoliberal, de outras coisas aí, aquela falsa esquerda, né, esquerda antipetista que nunca ajudou em nada ao Brasil e segue o Lula aí detonando o imperialismo dos Estados Unidos e liderando a desdolarização no mundo. Aí amigo aí de gregos e troianos, o Lula faz negócio com o Japão, faz com a China, faz com o Vietnã, faz com todo mundo e trazendo investimentos ao Brasil e chegando aí ao menor nível de desemprego da história, para desespero também dos empresários bilionários. Eu vi um vídeo aí faz umas semanas de um agricultor muito rico e dos famosos aí, que inclusive um familiar dele foi ministro do Temer, dizendo que está muito difícil na área rural, porque antigamente o peão, né, que é o cara que fica lá com o cavalo, com a boiada, ele já ensinava o filho dele a ser peão. E hoje essas crianças querem ir para a escola. Aí depois o adolescente quer ir para a faculdade, ninguém mais quer ser peão. Tá difícil achar peão. Agora tem que pagar o dobro para conseguir um peão lá na zona rural. Aí você fala, nossa, eles gostavam de trabalho escravo. A criança tem que ser analfabeta para aceitar ser peão, para aceitar trabalhar aí por um salário mínimo e olhe lá. Ou menos que isso, semi-escravo mesmo. Agora essas crianças estão estudando, estão aprendendo a ler e escrever, estão entendendo que é melhor ir para a faculdade, que vai ter um futuro melhor do que trabalhar de sol a sol. Olha só que desgraça que o Lula fez para esse pessoal. É por isso que eles odeiam o Lula, tá? É por isso. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!